E aí, galerinha, satisfação em revê-los novamente. Vamos para mais uma aula de Matemática 1, comigo aqui, professor Ernesto Pereira. Veremos hoje gráficos e tabelas, leitura e interpretação, também tem resolução de questões, tá ok? Antes de começar, mandar uma mensagem bem massa aí, ó. Só nas adversidades, nas dificuldades, né, nas crises, que nós temos a oportunidade de mostrar o quanto somos fortes. Então, foco nos estudos e segue aqui para a nossa aula. É o seguinte, a gente viu na aula anterior, né, que foi o estudo de médias e estatísticas, um pouco, né, tocamos no assunto sobre gráficos e tabelas. Aí nessa aula vamos complementar esse conteúdo, afinal de contas, às vezes, né, na maioria das vezes, lá no pré-ENEM cobra muito, né, no nosso cursinho aqui do pré-ENEM cobra muito o assunto de médias envolvendo gráficos e tabelas. Então, o uso de gráficos e tabelas estão associados, né, na facilidade e na rapidez de transmitir a informação, né, de interpretar essa informação de forma clara, de forma objetiva. E aí trazemos esse conteúdo, né, para a gente focar, porque cai muita questão no Enem, e aí é a nossa aula de hoje. Bem, a tabela geralmente tem uma representação matricial, né, ou seja, tem linhas e colunas, E pode acontecer de eu ter uma tabela com uma única linha ou uma única coluna, claro. E aí temos como exemplo a nossa tabela periódica, né, na aula de química aí, memorizar cada elemento químico desse, seu número atômico, e é distribuído de maneira, o quê? Tabela, né? Temos aí metais alcalinos, de acordo com as colunas da família, e aí tem as suas características, né? Então, isso é um exemplo, né? Um exemplo. Bem, no relação aos gráficos, que é o nosso foco da aula de hoje, são utilizados para também ilustrar os dados, as informações. E aí fica fácil de interpretar, seja através de variáveis qualitativas ou as variáveis quantitativas. Bem, aqui eu trouxe desse lado aqui, né, um exemplo de vários gráficos, gráficos de linha, gráficos de setor, ou gráfico de pizza, gráficos de coluna, que nós vamos ver, gráficos de barras horizontais, né? Bem, também como tem os infográficos. Aqui um exemplo também é um gráfico de coluna, onde temos aqui na vertical as variáveis quantitativas representadas em porcentagem e na horizontal as variáveis qualitativas, que são os tópicos em relação ao tema do gráfico. Mas vamos lá. Bem, antes de irmos diretamente para os tipos de gráficos, vamos ver alguns elementos dos gráficos, né? Bem, o título é importante, né? O título ou o tema do gráfico refere-se à informação que será apresentada, ao foco do gráfico, qual é o objetivo, né, desse gráfico. Então, geralmente vem em cima, na parte de cima do gráfico, título ou tema. A fonte, claro, qual é a instituição, qual é o instituto, né, que nesse caso eu trouxe como exemplo o IBGE, que elaborou essa pesquisa, que trouxe essas informações, né? Temos aí a fonte. Números, bem, claro, é essencial trazer essas variáveis, né, quantitativas, que traz as informações de quantidade, de comparações, né, para verificar se o gráfico, por exemplo, a tendência aumentou ou diminuiu, e aí a gente fazer através dos números. Também pode vir, vai vir, claro, em alguns gráficos, algumas variáveis qualitativas, né? Bem, também, às vezes não é obrigatório, o gráfico precisa de legenda, quando tem muitas informações com relação a cores, né, para diferenciar. Então a legenda é importante no gráfico para explicar, auxiliando na leitura e interpretação das informações apresentadas no gráfico. Então não é obrigatório vir sempre com legenda, né? Às vezes aparece aí a legenda no gráfico para ajudar, para auxiliar na leitura e interpretação, quando o gráfico tem muitas informações diferenciadas por cores, por formas. Então, a legenda é importante aí neste caso, ok? Temos aqui um exemplo bem clássico, bem facinho, para a gente ver cada elemento que nós vimos agora há pouco. Então, temos aqui desempenho em matemática. Esse é o tema, ou esse é o título do nosso gráfico, né? É um gráfico de barras. Temos aqui os números 15%, 25%, 35% e 25%. Né, com relação aos quantitativos. Temos também as variáveis qualitativas. O desempenho é ruim, é regular, é bom, é ótimo, e a sua quantidade, né, suas variáveis quantitativas.
Temos aqui a fonte, ou seja, da onde foi feita essa pesquisa, ou a instituição responsável pela pesquisa, Instituto Educacional Ernesto Pereira, né? Fazendo uma brincadeira aqui, um exemplo, né? E por último, a legenda, para diferenciar aqui por cores, né, as categorias ruim, regular, bom e ótimo. Então, a legenda pode vir ou não, não é obrigatório, porque poderia aqui não estar especificando na variável qualitativa, na horizontal, então diferenciou com cores e colocaria aqui na legenda, tá bem? Bem, agora vamos ver os tipos de gráficos, os que mais caem, os que mais são cobrados. Os gráficos de barras podem ser de dois tipos, barras verticais ou barras horizontais. Nas barras verticais também como colunas, né? Gráficos de colunas. E aí, geralmente utilizado para comparar valores, quantidades. Não é obrigatório eles serem proporcionais, nem determinar algo relativo à tendência, se é crescente, se é decrescente, somente para comparar esses resultados com relação a períodos anteriores e períodos posteriores. Bem, vamos aqui ao exemplo. Temos aqui um gráfico, né, nesse caso de barras horizontais, né, aqui está o tema do gráfico, quais são os três principais objetivos em marketing. E no caso do gráfico barra horizontal, diferenciando para o barra vertical, o que acontece? No barra horizontal, observe que os valores numéricos vai vir na horizontal, a distribuição dos valores na horizontal, e as variáveis qualitativas vai vir na vertical. Já no gráfico, ou período, né, mas já no gráfico de barras verticais ou colunas, nós temos aqui, por exemplo, intervalos de tempo, né, o período na horizontal e as variáveis quantitativas, os números, na vertical, tá bem? Aí temos aqui outro exemplo, ó, tá vendo? Legenda, observam que nós temos, no período de 2008, temos 3 barras verticais. E aí, o que significa essas 3 barras? O azul é o 7º ano, né? O vermelho, o laranja, o 8º ano e o amarelo, o 9º ano, para a legenda, para facilitar na leitura e na interpretação dessas informações, tá ok? Bem, próximo gráfico, gráfico de linhas. Já aí sim, geralmente tem a tendência de explicar uma sequência numérica mais propício para verificar se está tendo um crescimento ou decrescimento de algum dado, de alguma informação que está sendo estudada, tá certo? Ou seja, a evolução ou regressão, né, dos dados. E aí temos aqui um exemplo, ó, faturamento é o nosso título, ao longo, né, da linha horizontal, esse eixo horizontal estão os meses do ano, de janeiro a dezembro, e aí você observa na vertical os valores, os números, e aí você consegue analisar qual o período do ano, qual o mês do ano que houve um faturamento ruim, ou qual foi o período do ano que houve um faturamento positivo, um faturamento maior, né, um crescimento. Então, o gráfico de linhas ou gráfico de segmentos, fica mais fácil para você observar essa evolução ou regressão dos dados apresentados no gráfico. Bem, próximo gráfico, o gráfico de pizza ou gráfico de setores, né, que é o gráfico circular. E aí dá esse nome setor porque é parte do círculo, né? O setor é parte do círculo. E aí ele tem uma aplicação já diferente do gráfico de barras. Ele tem uma aplicação de proporcionalidade, ou seja, o ângulo central do gráfico, né, está proporcional à porcentagem a ele apresentada, que geralmente os resultados são apresentados, né, em porcentagem. Pode vir também outros valores numéricos, claro, mas a aplicabilidade mais frequente é através de porcentagem. E aí, o dado, né, existe uma proporção entre o ângulo central do gráfico de setor com a porcentagem. Eu trouxe aqui um gráfico bem simples, só para a gente verificar, né? Por exemplo, temos aqui um gráfico com 3 informações, o candidato A, candidato B, brancos e nulos e outros, ou seja, como se fosse a intenção de votos, né, de uma eleição entre 2 candidatos. Então, no laranja, 50% dos eleitores têm a intenção de votar no candidato A. No vermelho, né? No laranja, o candidato B, 25%, brancos e nulos ou outros,
25%. Aí qual é a proporção que apresenta aqui? O círculo, o ângulo dele é de 360 graus. Então, meia volta, que é 180, é a metade. E a metade do total, a metade de 100%, 50%. Então, você observa essa proporção aqui. Da mesma maneira aqui, 25%. 25% é um quarto, né? A metade da metade é um quarto de 100%. Então, um quarto de 360 graus é 90 graus. Então, esse ângulo central, onde determina aqui, né, a abertura do setor, né, referente à parte do gráfico, é proporcional à porcentagem. Aí é diferente, né, bem diferente aí do gráfico de baixo. O gráfico de setor, existe essa proporcionalidade da porcentagem com o ângulo central, tá? E aí, professor, como é que a gente faz essa proporcionalidade? Muito simples, muito tranquilo, uma regra de 3 básica, né? Você coloca lá 100% está para 360 graus e a porcentagem que é apresentada no gráfico, né, dos dados, para X graus. Muito simples, né? Você consegue aí uma regra de 3 simples para você elaborar o seu gráfico. Apesar que existem programas aí de computadores, né? Existem o Excel, por exemplo, é um dos mais simples, mas traz aí, né, as informações que você pode apresentar no gráfico de setor e ele já faz a proporção, né, sempre você precisar fazer manualmente. Bem, agora vamos para o último exemplo, né? Os infográficos representam a relação entre uma imagem ou um tema, também pode ser um texto, né, informativo, e aí vão aparecer imagens, vão aparecer desenhos, né, até mesmo outros gráficos podem vir também apresentado no infográfico. E aí geralmente facilita, né, a compreensão sobre um determinado tema. Eu trouxe aqui um exemplo, temos aqui um cenário das mídias sociais no Brasil. Então veja, é um gráfico que ele não tem uma regularidade, ele não tem um padrão a seguir, né? Diferente do gráfico de setor, do de linhas, do gráfico de barras. Você tem aqui, pode ser apresentado de diversas formas. E aí você tem aqui o infográfico, ó, você observa aqui, teoricamente, é como se fosse o mapa mundi, né? E aí onde cada região, a América do Norte, a Europa, a Ásia, o Oriente Médio e África, mais a América Latina, e em destaque nós temos o Brasil na América Latina para fazer demonstrar o tempo gasto, né, as horas gastas por dia nas mídias sociais. O Brasil ganha em disparada, 8,8, né, é o resultado no Brasil comparado ao país, né, comparado aos demais continentes. E aí também temos a diferenciação aqui, o bonequinho azul seria o do sexo masculino, a bonequinha rosa do sexo feminino, também mostrando por região quem mais utiliza as redes sociais aqui no Brasil. Mostra homens 8, mulher 9, então o que significa que as mulheres são mais frequentes, né, nas redes sociais. E isso, o tempo gasto online, né, utilizando aí os aplicativos das redes sociais. Então isso é um infográfico. Ele vai trazer figurinhas, vão vir imagens, vão vir temas, pode vir um texto. Também pode trazer outros gráficos que nós vimos aqui anteriormente, apresentado no gráfico, e aí trabalha aqui um tema, trabalha aqui uma discussão, né, para apresentar através do infográfico. Vamos lá, vamos fazer algumas questões, são 6 questões no total, e a gente vai fazer algumas tem cálculos, outras tem apenas a leitura e interpretação, que essas geralmente são mais fáceis, né? Você observa, analisa o gráfico, vê a questão que ele está pedindo, se é a correta, se é a incorreta, isso também tem que ficar muito atento na questão, né? E algumas vêm também com cálculo, algumas. E aí é o seguinte, primeira questão, a revista, super interessante, trouxe uma reportagem sobre o custo de vida em diferentes cidades do mundo. A tabela mostra o ranking dos 5 das 214 cidades, né, pesquisadas pela Mercer LLC, empresa americana, em 2010. Cidade mais cara do mundo fica na África. Então, nós temos aqui um infográfico, né, um exemplo de infográfico. Observe, né, temos aqui uma classificação de primeiro, segundo, terceiro, né, digam assim, colocação, né, em ordem, né, 7º, 21º, São Paulo. Então, temos aqui as cidades. Temos algumas informações com relação a uma casinha que representa o aluguel, né, ou o lugar, o de se morar lá é mais caro
o cafezinho, o jornal importado, lanche e o carrinho representando o combustível, a gasolina. E aí vem outras informações aqui na lateral que é com relação ao quantitativo, o valor, né, gasto, né, naquela cidade lá. Então, por exemplo, ó, o aluguel mais caro do mundo, como ele colocou, fica na África, Luanda, em torno de 12.129 em média, né, reais, comparado em reais. Então vamos para as nossas alternativas. Temos aqui também uma informação, um subtítulo, né? Exploração de diamantes e madeiras em fluxo de estrangeiros fazem com que o continente tenha 3 cidades entre as 3 mais caras do mundo. Mas vamos lá. Primeiro, observando as informações numéricas e coloridas contidas na tabela, analise as afirmações. 1. O custo do aluguel em Luanda é o mais alto do mundo? 2. O custo do cafezinho em Tóquio é o mais alto do mundo. O custo, 3, do jornal importado em São Paulo é o mais alto do mundo. 4. O custo do lanche em Libreville é o mais alto do mundo. E 5. O custo da gasolina em Tóquio é o mais alto do mundo. E ele pede as corretas, ele quer as afirmações corretas. Então, vamos agora analisar uma a uma, voltando para o gráfico, claro, para a gente comparar. 1. O custo do aluguel em Luanda é o mais alto do mundo. Sim, o aluguel em Luanda é o mais alto do mundo. Observe que a casinha está totalmente preenchida. É o mais alto do mundo. Então, veja bem, por que eu estou reforçando essa informação? Porque, no caso aqui, o custo do cafezinho em Tóquio é o mais alto do mundo. Olha o 2. Vamos olhar aqui, Tóquio, segundo lugar, Japão. Olhamos aqui para o cafezinho e nos dados apresentados aqui no gráfico, Tóquio é o cafezinho mais caro, mas não é o do mundo. Por quê? Não está totalmente preenchido, como é o caso do aluguel em Luanda, como também vai ser o caso das demais informações. Olha, o custo do jornal importado em São Paulo é o mais alto do mundo. O jornal em São Paulo, cidade aqui São Paulo, 21º colocado, e jornal importado, observando aqui no nosso gráfico, temos aqui ele totalmente preenchido. Então, essa informação é verdadeira. Então, 1 e 3 é verdadeiro. 4. O custo do lanche em Libreville é o mais alto do mundo. Da mesma forma, observa aqui, Libreville está com um lanche totalmente preenchido. Um pouco aqui, não sei se dá para ver na imagem, mas um pouco, né? É o caso da Jamena Xadé, está um pouquinho, né? Um pouquinho só menor que o caso de Libreville, mas aqui está totalmente preenchido. Então, essa é a informação que traz, né? Para comparar em relação ao cafezinho de Tóquio, que é o mais caro, apresentado no gráfico, mas não é o mais caro do mundo, beleza? É o caso também aqui da gasolina em Tóquio. O carro está totalmente preenchido, então significa que em Tóquio o custo da gasolina é o mais alto do mundo. Temos que 1, 3, 4 e 5 é verdadeiro e o 2 é falso. Então nossa alternativa é a letra D, tá ok? Tranquilo? Então essa questão aí, né, só trazia essa informação de diferente com relação ao cafezinho, que aí caberia essa interpretação, essa tem que estar antenado, né? Tem que estar ligado aí com relação às interpretações. Então o mais alto do mundo tem que estar totalmente preenchido. Esse aqui é o mais caro apresentado no nosso gráfico, mas não é o mais caro do mundo. Tranquilo? Então vamos para a próxima questão. Questão 1, alternativa D. Segundo, o serviço de meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus e 40 graus e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. E alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus
e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Então, observe que para cada alerta tem que atender duas condições, né? Temos aqui o conectivo I, né, que é o somatório de ideias, então temos que ter essas duas informações. Se essas duas informações coincidir, eu posso acionar o alerta cinza, ou o alerta laranja, ou o alerta vermelho. Então, de acordo com a condição estabelecida, e são duas, eu vou verificar qual vai ser o alerta que vai ser acionado. Então, nós temos aqui no nosso gráfico, um gráfico de linhas, né, onde na horizontal são os dias apresentados, na vertical nós temos do lado esquerdo a temperatura em graus Celsius, do lado direito um outro eixo vertical, um eixo auxiliar, né, onde apresenta na porcentagem a umidade do ar. Então, ele também traz na nossa legenda que o gráfico em destacado amarelinho é a temperatura. E o gráfico no tracejado verde seria a umidade relativa do ar. Observe também que os dias estão apresentados aos pares. Então, 0, 2 dias, 4 dias, 6 dias são apresentados aos pares. Significa o que com isso, professor? Que entre 0 e 2 é o dia 1, entre 2 e 4 é o dia 3, e assim segue o nosso raciocínio. Entre 4 e 6 é o dia 5, claro. Tranquilo? Então vamos para o comando da questão. Em quais desses dias o aviso foi ou foram emitidos corretamente? Aí ele vai dizer o seguinte, que decorridos 15 dias da validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. Dia 13, alerta vermelho. Aí eu vou verificar se os 13 estão corretos, se apenas 2 e quais estão corretos. Vamos ver. Voltando aqui para o gráfico. Dia 1, primeiro, alerta cinza. Ah, professor, nem lembro qual foi as condições do alerta cinza. Vamos lá, vamos ver no gráfico, na nossa questão. Ele diz que se a temperatura for inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40. Então, se for até 10, professor, se for 10, está dentro do alerta cinza e 40% está dentro... Não, ele fala inferior, então menor do que 10. Se ele quisesse incluir o 10, ele teria que dizer inferior ou igual a 10 graus. Se ele quisesse incluir a umidade relativa do ar, 40%, ele teria que dizer inferior e igual ou igual a 40%. Então, como ele não coloca essa informação do igual, você tem que considerar apenas o menor, tá bem? Então, até 9 graus Celsius ou 9,9, né? Mas vamos lá, vamos olhar o gráfico. Temperatura menor do que 10 e a umidade relativa menor que 40. Temperatura, a linha em amarela, no dia 1, que está entre 0 e 2. Nós temos aqui no dia 1, a temperatura na linha amarela, menor do que 10. Observe que também a temperatura está aos pares, de 20 em 20. Então, entre 0 e 20 nós temos 10 graus. Entre 20, 40, 30 graus. E assim segue o raciocínio. Então, observe aqui que o nosso dia 1, sim, está menor que 10 graus Celsius. E a umidade do ar é menor que 40%. Observamos aqui o gráfico da umidade de ar, que é o tracejado verde. Sim, é menor que 40%. Então, dia 1 está ok, é verdadeiro. Se eu fosse olhar aqui para as alternativas, eu eliminaria apenas a letra B, né? Eu teria que A, C, D e E ainda estão corretos. Bem, dia 12 é o alerta laranja. Vamos ver a condição do alerta laranja, que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus e a umidade relativa do ar deve ser abaixo de 30%. Novamente,
variar entre 35 e 40 graus significa dizer que a temperatura deve ser maior que 35 e menor que 40. 35 e 40 não entra no nosso intervalo, né? Então, a partir de 36 entra, né, considerando os números inteiros, e até 39. Então, 35 e 40 está fora. Se tiver 35 ou tiver no 40 ou acima ou abaixo disso, aí com certeza a nossa alternativa já está descartada. Então, dia 12, né? Vamos ver aqui o dia 12. Dia 12, estamos aqui. A temperatura é o gráfico em amarelo e no dia 12, olha só, no dia 12 nós temos aqui exatamente 40 graus. E ele disse que deve estar no intervalo entre 35 e 40. Não entra nem 40, nem entra 35. Portanto, eu já sei, não preciso nem analisar a umidade do ar, eu já verifico que essa alternativa é incorreta. E a umidade do ar seria menor que 30%. Mesmo que a umidade do ar, tá vendo? Ó, atende a nossa condição, a umidade do ar é 20%, tá ok? Ela atende, mas nós temos aí que a temperatura não está dentro do nosso padrão, do nosso intervalo, portanto, dia 12 não deveria ter sido emitido o alerta laranja. Vamos para o dia 13, o alerta vermelho. Bem, no dia 13, ele disse que a condição é superior a 40 graus Celsius, ou seja, acima de 40. 40 também não entra no intervalo, só se fosse superior ou igual, maior ou igual, né? E se a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Então, superior a 40 graus Celsius e inferior a 25%. E aí, ó, vamos analisar o gráfico. Dia 13, que está entre 12 e 14, vamos ver aqui o resultado. O dia 13, a temperatura está entre 40 e 50, ou seja, está acima de 40 graus Celsius, logo já atendeu a primeira condição. E a umidade do ar deve estar abaixo, né, isso, ou melhor, a umidade do ar, perdão, deixa eu ver aqui novamente, abaixo de 25%. Não, a umidade do ar é 40%. Então, dia 13 também não deveria ter sido emitido o alerta vermelho. Logo, a única alternativa correta é a letra A, porque apenas o dia 1 é que emitiu o alerta corretamente, que atendeu as duas condições, temperatura e umidade do ar. Dúvida aí, tá tranquilo? Então, segue para a nossa próxima questão, terceira questão. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocaloria, né? Cal, logo, quilocaloria, gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades contado em minutos. Então, nós temos aqui no nosso gráfico o seguinte: 1, 2, 3, 4 e 5 são as atividades físicas. Na vertical, nós temos aqui a quilocaloria, que é aquela atividade física gastou. Mas gastou em quanto tempo? E aí nós temos aqui o tempo em minutos na horizontal. Por exemplo, a atividade 1 gasta 20 quilocalorias em 10 minutos. A atividade 1, 20 quilocalorias em 10 minutos. A atividade 2 gasta 100 quilocalorias em 15 minutos. E assim, né, por diante. É uma relação entre a quantidade de quilocaloria gasta por intervalo de tempo. O que o comando da questão pede? Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocaloria por minuto? Ou seja, a divisão, né, da quantidade de calorias pelo intervalo de tempo. Então, vamos observar aqui a quantidade. Então eu vou marcar logo aqui a alternativa que apresenta o exercício atividade física 3, porque tem o maior
consumo de quilocalorias. Opa, calma, vamos ter a calma, por quê? Porque não está pedindo o que apresenta o maior gasto de quilocaloria. Ele pede a maior quantidade de quilocaloria por minuto. Então eu preciso ainda dividir, fazer esse quociente, né, da quantidade de quilocaloria pelo tempo e verificar qual é que apresenta o maior, né, resultado, o maior quociente. Então vamos lá. Bem, primeira atividade física foram 20 quilocalorias por 10 minutos. Então 20 dividido por 10, muito simples, 2 quilocalorias por minuto. E aí eu vou fazer o mesmo com todas as outras atividades. A segunda atividade, 100 por 15, né? 100 dividido por 15, 100 quilocalorias por 15 minutos, nos apresenta um resultado aproximado de 6,6 quilocalorias por minuto. E é a alternativa da nossa resposta. Observe que a atividade 3, que tem o maior consumo, né, apresentado no gráfico, a maior queima, né, de quilocaloria, porém, num intervalo de tempo um pouco maior, de 20 minutos, e aí o resultado foi apenas 6 quilocalorias. Logo, dividindo também a atividade física 4 e 5, observamos que os resultados são menores ainda que o resultado da atividade física 2. Então, voltando para o gráfico, muito cuidado, não se emociona, né? Na hora, ele está pedindo aqui a maior quantidade de quilocaloria, então eu vou olhar aqui, é atividade 3, 120, marquei. Não, cuidado, é quilocaloria por intervalo de tempo, por minuto. E aí quem apresenta essa maior divisão é a atividade física 2. Logo, alternativa B. Vamos lá. Quarta questão. Na intenção de ampliar suas fatias de mercados, as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos e promoções. Uma operadora oferece 3 diferentes planos baseados na quantidade de minutos utilizados mensalmente, apresentado no gráfico. Um casal foi à loja dessa operadora para comprar 2 celulares, um para a esposa e outro para o marido. Ela utiliza o telefone em média de 30 minutos por mês, enquanto ele, em média, utiliza 90 minutos por mês. Bem, e aqui está o nosso gráfico, né? Então, o gráfico, temos aqui as 3 operadoras. Plano A é uma linha contínua destacada em preto. Plano B é um tracejado, né, um pouco maior, né? A espécie aqui do tracejado é o plano B. E o plano C, pontilhado, nós temos a operadora, os seus resultados com relação ao quê? O tempo gasto minuto e o quanto vai gastar. Bem, o que nós podemos observar aqui em relação ao gráfico? A priori, que nesse ponto em que os 3 gráficos se encontram, significa que eles têm o mesmo custo. Ou seja, quando chegar após 50 minutos, em 50 minutos falados, eles têm o mesmo valor, né? R$60. Mas vamos ver, com base nas informações do gráfico, qual é o plano de menor custo mensal para cada um deles. Então tem que ver qual é a condição que ele pediu, que a esposa, né, a mulher, usa 30 minutos por mês e o homem 90 minutos por mês, o que é estranho, né? Porque geralmente a mulher fala mais que o homem. Mas aí é só uma brincadeirazinha, calma, meninas, não é, eu estou sendo machista, não, calma, foi só uma piadinha, vai ter quebrar aqui o gelo. Então é o seguinte, a mulher, a esposa, vai usar 30 minutos, tem que ver então o plano para falar em média 30. E o marido, o homem, 90 minutos, o plano que oferece o menor valor para falar 90. Então vamos lá, 30 minutos. Então até aqui, ó, 0, 30 minutos. O tempo na horizontal. Qual dos planos apresenta o menor custo? O plano C, né? O plano pontilhado, que o custo fica entre 30 e 45 reais. Tá ok? E já no caso o plano A oferece o valor de 45 e o plano B maior que 45 reais. Então, para a mulher, o plano C é o mais vantajoso. E para o homem, 90 minutos, quem apresenta o menor valor, nesse caso, o tracejado, é o plano B, que apresenta um valor entre R$ 75 reais e R$ 90 reais. Logo, a nossa alternativa, a resposta, seria a letra E, o plano C para a esposa e o plano B para o marido. Questão simples, sem cálculo, só interpretação, fazer uma leitura aqui fácil, né, do tempo em razão do custo. Acabou, se não tem mistério. Vamos para a próxima questão, questão 5, nossa penúltima. De acordo
com a Organização Mundial da Saúde, né, o que nós estamos ouvindo muito ultimamente, né, OMS, o limite de ruído, o suportável para o ouvido humano é de 65 decibéis. Quando ele diz que o limite é de 65, então significa que até 65, 65 entra, né, nesse intervalo, até 65 decibéis está dentro do limite de ruído. Acima de 65 já é prejudicial à nossa audição, à nossa saúde auditiva. Ruídos com intensidade superior a este valor começam a incomodar e pode até causar danos. Em razão disto, toda vez que os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma fábrica ultrapassam o limite, ultrapassam o valor de 65, é disparado um alarme sonoro, indicando que os funcionários devem colocar a proteção nos ouvidos, os protetores auriculares. O gráfico fornece a intensidade sonora registrada no último turno de trabalho dessa fábrica. Nele, a variável T indica o tempo medido em hora e L indica a intensidade sonora, medida em decibéis. Eu acho que deve ser I aqui, que está em itálico, mas enfim, vamos lá. Então, observe a intensidade dos ruídos, em decibel em função do tempo T em horas. E aí o gráfico mostra diversas oscilações, Hora aumenta, hora diminui. E ele quer saber quantas vezes foi que os funcionários colocou o protetor auricular nesse último turno, ou seja, de T1 até T7. Vamos lá. Toda vez que ultrapassar 65 decibéis, deve-se colocar o protetor. Então, entre 0 e T1, nós temos aqui o limite, está no limite. Então, não foi necessário colocar o protetor auricular. Mas entre T1 e T2, passou dos 65 decibéis, foi emitido um alerta sonoro e os funcionários colocaram o protetor uma vez. Aí, entre T2 e T3, os ruídos diminuíram, aumentaram, mas ficou dentro do limite de 65. T2 e T4 da mesma forma, porém entre T4 e T5 ultrapassou, chegando até a marca de 95 decibéis, logo mais uma vez foi emitido um alerta sonoro, mais uma vez foi colocado o protetor auricular. E isso acontece novamente aonde? Entre T6 e T7. Então, toda vez que ultrapassada, ou seja, 3 vezes, eles colocaram o protetor auricular. Logo, a resposta é a letra D. Também uma questão simples, sem precisar de fazer cálculo, somente uma leitura e a interpretação correta do gráfico. Tranquilinho, vamos para a última questão. Uma dona de casa vai ao supermercado fazer a compra mensal. Ao concluir a compra, observa que ainda lhe restam R$ 88. Seus gastos foram distribuídos conforme mostra o gráfico. As porcentagens apresentadas no gráfico são referentes ao valor total em reais, reservado para a compra mensal. Então, observe que na horizontal nós temos o tipo de compra que ela fez. No primeiro aqui, na primeira coluna, carnes e embutidos. Isso, o custo foi de quantos por cento? 30,2% do seu total, da compra total. O produto de limpeza, 17,5%. Frutas e verduras, massas enlatados, temos aí as suas respectivas porcentagens. Gasta em cada tipo de produto. Vamos ver o comando da questão. Qual o valor total em reais reservado para essa dona de casa para a compra mensal? Então, olha só. Aqui no gráfico, apresenta as porcentagens do que foi gasto na feira, lá quando ela foi fazer a compra. No nosso texto, ele apresenta o valor em reais que restou para esta senhora, para essa dona de casa, após realizar a compra. Então, ela saiu com um valor X, saiu gastando parte desse valor com as suas compras, e desse valor X, sobrou R$ 88. Esses R$ 88 é equivalente a quantos por cento do que sobrou?
Então, essa é a dica da questão, né? Para você resolver. Qual é a porcentagem total gasta em compras? Primeiro, somando todas as porcentagens do que foi gasto em carnes e verduras, né, e tudo mais, 82,4%. E essa diferença para 100%, porque 100% representa o valor que ela levou para gastar, né? O valor total que ela levou para gastar. Olha só quanto foi que sobrou, 17,6. Então, esse 17,6 está para quem? Para a diferença, para o troco, digamos assim, para o que restou, R$ 88. Agora, professor, fazemos o que com essa informação? Regra 3, bem simples, bem prático, ó. Se 100% é o valor total que ela levou para gastar e 17,6% está para R$ 88, nós temos aí uma regra 3 simples, né? Meio pelos extremos, onde o valor total é o valor desconhecido, multiplica por 17,6 e 100% multiplica, né, por 88, multiplica aqui, ó, cruzando, nós temos 17,6% x igual a 88 vezes 100%. Portanto, 17,6 que multiplica, eu vou passar dividindo pelo resultado do produto anterior. E essa divisão obtivemos aqui R$ 500. Claro, né? A porcentagem vai anular com a porcentagem durante a divisão. E aí, este é o valor gasto por essa dona de casa. Qual a alternativa? A alternativa D. D de amor. D de amor, professor, interpretação de português. D de preposição, D é amor. Então, tá correto, né? Tem algum erro aí? Cara, se você quer dar de letra, não, tá correto. É isso mesmo. Então, nesta questão, uma questão de gráfico, que exige sim uma interpretação, né, da leitura, para você entender que o somatório do que foi gasto é a porcentagem que foi comprado na feira e essa diferença da porcentagem é justamente proporcional, diretamente proporcional para o valor que sobrou, R$ 88. Aplicamos uma regra de 3, fim da questão, muito simples, né, tranquilo. Gráfico é isso. Observar o que ele pede no comando da questão, analisar se confere ou não com o gráfico, com as informações apresentadas, fica atento nas interpretações também, né? Superior ou maior, ou melhor, superior ou igual, para ver se os valores entram ou não no intervalo. É isso aí. Eu agradeço por mais uma aula. Tamo junto aqui no Curso Método. Segue o nosso canal. Até a próxima.